Não li e nem lerei. Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Mica e no vídeo de hoje eu vim conversar com vocês sobre livros que eu não li e que com certeza eu não quero ler. Aqueles livros que muita gente já leu, muita gente me indica, mas eu não, obrigada, não quero, não vou ler. E eu vim conversar então com vocês um pouquinho mais sobre esses livros, por que eu não quero e sou tão resistente à leitura deles. Mas antes disso, não esqueça de se inscrever no canal e de curtir esse vídeo se você gostar até o final. Então bora lá que a gente tem muita coisa pra falar. Fiz aqui então uma listinha, gente, com 9 livros pra comentar com vocês, livros que muita gente me indica, que fala que é bom, que eu já vi resenhas, mas que infelizmente, por algum motivo, eu não quero ler mesmo. Então, é o famoso quadro não li e não lerei. O primeiro que eu escolhi aqui é Verity, da Colleen Hoover. Então, galera, vamos comentar sobre esse livro. Primeiramente, eu não gosto de thriller, já começa aí, então não leria, mesmo que seja da Colleen Hoover, eu gosto muito dela, mas como é um gênero que não me atrai, é muito difícil eu conseguir desenvolver a leitura, geralmente eu empaco, as coisas não rolam e eu prefiro não forçar. E outro motivo também que me faz não querer ler esse livro é porque eu já sei o plot, né? Eu sabia que eu não leria e acabei pesquisando aí algumas resenhas com spoilers para descobrir o que realmente acontece, para entender um pouquinho mais o que as pessoas tanto falam. Fiquei chocada? Fiquei chocada, mas nem isso despertou a vontade de ler. Na verdade, eu tenho certeza que vai ser aquele livro que se um dia eu fosse ler, eu ficaria assim, sem entender direito se eu gostei ou não, porque como não faz muito parte do gênero que eu normalmente leio, eu fico sempre muito perdida na nota que daria, porque eu não sei se eu tinha que estar surpreendida, sabe? Quando é um suspense, eu fico pensando, será que eu realmente estou surpreendida ou é só tipo, ah, que legal, nossa. Então é por isso que eu resolvi que eu não vou ler Verity, mas eu entendo o apelo, eu acho que o que a autora criou é muito interessante, né? Traz toda uma reflexão, mas infelizmente, mesmo sendo da Colleen Hoover, eu não tenho vontade de ler. O segundo livro que eu escolhi para falar com vocês é Trono de Vidro. Quem me acompanha já sabe o porquê que eu não vou ler essa saga. Primeiramente, eu não gosto da Sarah J. Maas. Eu já falei aqui várias vezes neste canal que ela não é uma autora que me chama a atenção, assim como a Cassandra Clare. Eu não vejo a menor graça nas obras dela, gente, sério. Não entendo o apelo. É claro que, enfim, ela deve fazer coisas maravilhosas, mas infelizmente não senti isso que todo mundo diz, que todo mundo ama. E os livros são muito grandes, sabe? E isso meio que me inibe bastante. Fico com muita preguiça de começar uma saga de 6 livros com essas páginas, sabe? Eu fico com muita preguiça. E é por isso que eu não tô afim de ler Trono de Vidro. Talvez daqui a um tempo eu leia, realmente queima minha língua e fale, nossa, eu amo Tog. Mas por enquanto não vai acontecer. Isso também é um dos motivos que me fizeram não continuar a ler ACOTAR. Eu li o primeiro volume, todo mundo diz que o segundo volume é melhor, mas infelizmente eu não senti nenhuma vontade de continuar, mesmo o livro sendo muito bom. Por isso que eu não vou ler Sarah J. Maas nem tão cedo. O próximo livro que eu escolhi aqui para falar com vocês é Por Detrás dos Seus Olhos. Muita gente estava comentando sobre esse livro, falando dele, fazendo stories. Gente, esse livro é muito bom, mas mesmo estando curiosa para saber sobre o que é essa obra, para tentar entender um pouquinho mais sobre o plot, eu não senti aquela vontade, sabe? Quando não te chama, não te fisga, mesmo que todo mundo esteja comentando, que todo mundo fala, nossa, é incrível. Eu não senti aquele paque, aquele gatilho que me deixou com vontade de ler. E também ele é um suspense, gente, um thriller. Eu não sinto muita vontade de conhecer histórias assim. Eu fico curiosa, fico bastante, quero saber o que é, né? Porque, assim, eu quero muito saber os plots, mesmo que eu não leia os livros. Mas não me faz, não me instiga a ler mesmo, assim, a conhecer. Eu espero mudar isso porque eu quero muito conhecer suspense, sair da zona de conforto, ler coisas diferentes, mas neste momento não me chama muita atenção e eu não tenho muita vontade de conhecer outros livros dessa temática. Então, Por Detrás dos Seus Olhos também é um livro que eu não leria e, enfim, é isso. Próximo livro que muitos de vocês me indicam e que vocês vão ficar meio assim, como assim, Mica, você não quer ler esse livro? É Orgulho e Preconceito. Gente, eu sou uma aficionada por romances de época. Eu amo, é um dos meus gêneros favoritos, se não o meu gênero favorito. Eu gosto muito, mas Orgulho e Preconceito, mano, eu não tenho nenhum motivo pra ler, sabe? Não me chama atenção. Eu imagino que seja muito chato, porque a gente tá falando de um romance clássico, então é um romance escrito naquele tempo, naquela época em que as coisas eram daquela forma, né?
Então eu tenho certeza que eu não vou curtir tanto quanto eu gostaria e curtiria um romance de época. E assim, eu já tentei ler outro livro da autora, que eu acho que era Persuasão, não lembro. Gente, eu achei muito chato com isso, sério, é muito pacato mesmo. E depois que eu li Casamento de Conveniência da Charlotte Heyer, que é uma outra autora de romance clássico, eu vi que não é minha vibe, não é mesmo, sabe? Eu entendo que a autora gosta de mostrar, trazer reflexões, é interessante ver aquela época pelo ponto de vista de uma pessoa que nasceu naquela época, que estava vivendo aquele momento, mas eu gosto de putaria, eu gosto de cenas hot, de embates, sabe? Eu não vou encontrar isso, então eu sei que eu não vou curtir, então pra me não frustrar ou pra falar assim, ai, nossa, Jane Austen é uma merda, eu prefiro não ler, entendeu? Não me chama atenção, e você sabe que eu não leio clássicos, então é por isso que eu não quero ler e eu não sinto nenhuma vontade de ler. Talvez também com a minha maturidade, quando a gente realmente começa a pensar de outra forma, eu dei uma chance para a autora. Mas neste momento até então, não é um livro que muito me interessa. Próximo livro, muito conhecido também, é Kindred. Eu acho, não tenho certeza, que é uma ficção científica que vai também falar um pouco mais sobre racismo, preconceito racial, enfim. Eu não tenho vontade de ler esse livro. Na verdade, todos os livros que têm muito tema, temas muito, não é que é forte, sabe, mas temas muito políticos, muito sociais, eu não me interesso tanto. Eu não sei porquê, eu não sei, sabe, não me interessa muito, não me chama muita atenção. O Ódio que Você Semeia é outro livro também que eu não li e não lerei, porque sei lá, cara, tem alguma coisa que não me instiga. Essas causas políticas e sociais, eu sei que são importantes, eu sei que precisam ser debatidas, mas eu gosto de vê-las de outra forma, sabe? Não assim, aquele protesto escancarado, tipo, ai, nossa, a gente precisa lutar contra isso. Eu gosto de ver isso de uma forma um pouco mais diferente, um pouco mais dentro do enredo, mas não sendo tanto palco assim. Enfim, não sei se é isso que eu queria dizer, mas é basicamente isso. Eu não senti vontade de ler Kindred ainda. Eu espero que essa vontade nasça com o tempo e que eu possa ler, conhecer um pouco mais do trabalho da Octavia, porque muita gente comenta sobre a obra dela, a importância desse livro, mas no momento também não me chama atenção. Eu não sinto aquela vontadezinha de conhecer nada, gente. Eu não sinto nada. É como se eu fosse muito indiferente. E é por isso que, infelizmente, esse livro também eu não li. E talvez eu leia no futuro, mas nesse momento não lerei. Agora vocês vão ficar chocados, gente, porque eu coloquei esse livro aqui recentemente nessa lista, porque eu decidi que eu não vou ler mais, que é Nebulosos. Muita gente me indica esse livro, inclusive eu comecei a ler, só que eu dei uma pausa ali, acho que as coisas não estavam fluindo como eu gostaria e eu nunca mais voltei. E eu tava pensando em voltar, até que eu tinha comentado que eu iria reler esse livro, mas eu preferi abandonar de vez e eu não vou ler mais. Por quê? Ele tá numa vibe muito de vingança, muito de faculdade ali. E mesmo que eu goste desse tipo de tema, eu não me senti cativada pelos personagens. Eu acho que são duas crianças, digamos assim, brincando de ser adultos. E eu tenho um pouco de ranço, de preguiça de histórias assim. Eu sei que é o intuito da autora, eu gosto muito de obras desse tipo, mas essa em questão não me fisgou. Se tivesse me fisgado da primeira página, na segunda, enfim, nos terceiros capítulos, eu acho que eu teria gostado e teria continuado. Até porque tem uma continuação, né? Mas, infelizmente, eu não senti mais vontade de ler, porque eu dei essa pausa e eu percebi que não é uma leitura que eu acho que vai ser envolvente pra mim. Por isso, não li e não lerei. O próximo livro que eu escolhi para colocar aqui foi Sombra e Ossos. Eu quero muito conhecer a escritora da Leigh Bardugo, e inclusive sempre indicam ler esse livro antes de Six of Crows, só que eu sei que é um livro confuso. Na verdade, todo mundo fala que é um pouco estranho. Não é que é estranho, mas se é alguma coisa ali no enredo que não bate, você fica meio confuso ali na narrativa. E eu não sei se eu tô, assim, muito disposta a perder meu tempo pra ler alguma coisa que não vai me cativar, sabe? Que eu vou ficar meio que, ai, será que eu gostei? Será que eu não gostei? Então, eu pretendo sim ler obras da Leigh Bardugo, mas essa em específico não me chamou muita atenção. Eu sei também que tem a série da Netflix, mas eu não assisti, então é outro motivo também que me faz não querer ler muito, sabe? Fico com muita preguiça quando livros adaptados e tal. Eu sei que todo mundo corre pra ler um livro que vai ser adaptado pra TV, mas eu sou o contrário, eu meio que perco um pouco o interesse. Só se for algum livro que eu já li, aí tudo bem, eu gosto bastante. Mas quando é um livro que vai ser adaptado, que eu nunca devo falar, eu fico, ai, nossa, que preguiça. Eu não gosto muito de ler. Então, Sombra e Ossos entrou muito nessa categoria de livros que eu realmente não tinha um olho tão grande para ler antes, e depois que fizeram a adaptação, eu meio que
perdi mais ainda o interesse. Porém, né, gente, esse é um grande adendo. Talvez eu leia futuramente, porque eu tô querendo voltar para as fantasias. Muita gente elogia a escrita da Lei, então talvez eu leia sim, tá bom? Então esse aqui é meio que um talvez sim, talvez não. Eu não tenho muita certeza, mas neste momento é um não. Próximo livro é Como Eu Era Antes de Você. Na verdade, eu vou colocar um adendo muito grande aqui também, que todas as obras da Jojo Moyes eu não tenho nenhuma vontade de ler. Gente, a Jojo Moyes, ela entrou, eu acho que na minha ideia de Nicholas Sparks, sabe? Eu gostava e, tipo, parei de gostar, parei de ler, eu não sei porquê. Eu li, na verdade, só um livro da Jojo Moyes, mas foi o suficiente pra mim. Nenhum outro livro dela me chama muita atenção pra ler. E ela é o tipo de autora que sempre tá publicando coisa, né? Ela já deve ter uns 10 livros publicados aí. Eu devo ter uns 3 e eu não consigo sentar na cadeira e ler o livro, sabe? Tipo, não rola, gente. É como se alguma coisa me impedisse, eu não sei o que diabos que é, mas eu não sinto nenhuma vontade de ler os livros da autora, em específico Como Eu Era Antes de Você, porque a minha irmã leu e ela, antes de lançarem o filme, né, ela me contou o spoiler, falou ali que o Will morria no final, e aí eu queria ler, mas eu meio que perdi a vontade. Dessa forma, eu meio que também perdi a vontade de ler outros livros dessa autora. Mas enfim, né, gente, os livros dela também não fazem muito parte do meu catálogo, são livros mais, sei lá, mais sérios e tal, ele tem um pouquinho mais de drama. Eu gosto mais de livros mais tranquilos, tipo Tic-Lit, coisas mais realmente que me envolvam, que sejam engraçados. Então, o Jojo Moyes não tá ali nessa gama de autores que eu quero muito ler de novo, conhecer. E esse livro específico também eu não li, eu sei que é muito famoso, mas eu também não vou ler. O último livro que eu escolhi foi Tartarugas Até Lá Embaixo. Eu tenho um bom motivo para não ler esse livro. Eu sei que muita gente fala, Mick, esse livro é muito bom, tem que dar uma chance pro autor, ele é incrível. Mas, sinceramente, gente, eu já desisti do John Green. É aquele autor que eu tentei forçar milhões de vezes e eu não consigo gostar dele, não consigo. Eu já li 3 livros dele, o Theorema Catherine, A Culpa das Estrelas e Cidade de Papel. Eu li esses 3 livros dele e os 3 eu não gostei. Tipo, A Culpa das Estrelas é o que eu mais gostei. Inclusive, eu vou falar um pouco mais desse livro em outro vídeo, mas é aquele livro que eu amei e depois que eu comecei a pensar um pouquinho mais, eu percebi que eu não gostei tanto assim. E assim, eu sinto que os livros do John Green são muito filosóficos. Ele traz muitas reflexões e não acontece nada na história. Em O Theorema Catherine, inclusive, é basicamente 10% enredo, tá? 10% história e 90% filosofia barata e chata. E eu acho que isso pesa na leitura porque deixa o livro muito insuportável de você acompanhar. Tem muita metáfora, muita reflexão. Eu quero me divertir lendo Young Adult, que falam sobre coisas legais, que me inspirem, que realmente me faça ter uma reflexão com um enredo, com uma história que eu gosto de acompanhar. E eu vejo que ele não tem isso nos livros dele. Então, John Green é um autor que eu não gosto, eu já comentei com vocês, não gosto dele, não gosto de ler os livros dele e eu não quero ler os livros dele. Então, Tartarugas Até Lá Embaixo eu não vou ler e eu fico muito feliz com essa decisão, porque não quero. E o último que eu escolhi pra conversar com vocês também é polêmico, porque muita gente indica. Inclusive, eu tô com ódio de gente que indica esse livro que eu não aguento mais. Parece que o hype pegou e nunca mais saiu. Que é Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Bora lá, né? Eu tenho um grande motivo também pra não ler os livros dessa autora. Primeiramente, gente, eu nunca senti vontade de ler nada da Taylor, tá? Ela tava sendo lançada aí no início, né? Todo mundo tá falando dela, mas nada me chamava a atenção nela. Tipo, aquela autora que tá ali sendo publicada, mas tipo, tá, ok, legal. E aí, eu participei de um LC de The Jones and Six com o pessoal da Paralela, a gente foi ler junto e eu odiei esse livro. Eu acho esse livro péssimo, péssimo. Ele tem muitos gatilhos e, sei lá, tem coisas que me deixaram mal, eu não gostei da forma como a autora fez certas coisas. Tem muito abuso de drogas, muito abuso de álcool, que é aquela constante tensão de traição, de ele vai ou não trair, e isso me desencadeou sentimentos ruins. Inclusive, na minha resenha eu falei tudo isso que eu senti. Eu me senti muito mal lendo esse livro, ele não me fez bem psicologicamente, emocionalmente, e eu não entendo como as pessoas indicam ele assim, lê esse livro, ele é muito bom, sendo que ele pode despertar gatilhos porque ele trata de assuntos bastante difíceis, sabe? Eu sei que ele traz, né, um retrato ali dos anos 70, tem a época das bandas, que eu acho isso muito legal, mas não é um livro que me agradou. E eu fiquei com tanta raiva desse livro, com tanta raiva
da forma como a autora fez essa história que eu meio que não quero ler nada dela, sabe? Tipo, eu peguei um ranço enorme e eterno pela Taylor Jenkins por causa de Daisy Jones. Eu sei que nenhuma obra não reflete a autora, né? Todo mundo fala que os maridos de Evelyn Hugo são muito melhores, mas eu não sinto nenhuma atração por ler essa obra, justamente porque eu já não curtia antes e depois teve, né, essa bomba que foi Daisy Jones pra mim, e aí eu não sinto realmente mais nenhuma vontade de ler livros dela. Mesmo que publique uns 50, eu não sinto nenhuma vontade de conhecer a escrita da Taylor de outra forma. Eu também sinto que ela repete muito a fórmula de narrativa. Infelizmente é por isso que eu não gostaria de conhecer outras obras dela, mas eu sei que muita gente ama, eu respeito isso, todo mundo sabe que eu não curto, é uma opinião minha, cada um tem a sua. E é isso, gente, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você já leu algum desses autores, se você gostou de alguma obra, comentem nos comentários, diz qual é o seu favorito. Eu espero muito que vocês tenham curtido. A gente então se encontra no próximo vídeo. Um grande beijo, tchau!